Dobre večer, kako ste vi? Ja sam puno voli doći ovdje ova noć za molitivamo i pjevamo zajedno koji Bog priča naša tista novo jutro. Amém? Amém? Como é que você diz amém para algo que você nem sabe? Eu fui pregar numa conferência missionária numa igreja pentecostal e quando eu cumprimentava tinha uma irmãzinha: fala papai, é isso mesmo. Mas esse é um pouco do bósnio, campo missionário onde eu trabalhei, país onde eu morei e tenho trabalhado ao longo dos anos para o envio e monitoramento de missionário. Bom, me chamo Romil, eu sou membro da Igreja Batista Palavra da Vida em São Paulo e hoje eu moro em João Pessoa, tenho trabalhado na Missão Juvep. A minha área é missões transcultural, eu tenho trabalhado no preparo, no envio e no cuidado de missionários e eu vim compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência lá no leste da Europa, uma área tão pouco conhecida para a gente não sabe muito, a gente só ouve falar que houve uma guerra por lá, mas não sabemos por quê e nem para quê. Só que antes de contar as experiências, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. A gente tem vivido tempos, principalmente no Brasil, onde a expressão da palavra amor, ela nunca foi tão banalizada. A palavra amor nunca foi tão expressada como tem sido nos dias de hoje. Mas de fato a gente tem vivido, a gente tem expressado, a gente tem distribuído esse amor. O livro diz, a partir do versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E diz o versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram por apóstolos, mas na verdade tu achastes como mentirosos, e tens perseverança, e você tem suportado provas por causa do meu nome, e você não te deixasse esmorecer por isso. E o versículo 4 fala: tenho, porém, contra ti uma só coisa, que você abandonou o seu primeiro amor. E a pergunta é: será que de fato nós temos amado? Será que de fato nós temos expressado isso, não só apenas dentro daquilo que a gente falava? Pensando no conceito daqui da igreja hoje, do acontecimento, da perca do pai de um irmão muito querido da igreja, das orações, da fala do irmão, e aí quando eu me pego dentro dessa realidade, me vejo nessa realidade, me cai à tona que às vezes é necessário haver uma grande catástrofe. Às vezes é necessário perder alguém muito querido. Às vezes é necessário ter um choque muito grande. Às vezes é necessário ter uma experiência de quase morte, para a gente acordar e se dar conta do que somos, de onde estamos e do que devemos fazer, que é amar o próximo. A gente tem declarado nos dias de hoje que somos servos
Eu costumo ir por muitas igrejas, viajo muito e a expressão somos servos. Eu sou serva, eu sou servo. Mas de fato nós somos servos e servas do Senhor? É muito fácil, olha, eu sou servo de Cristo. Mas de fato Deus tem se servido da nossa vida ou a gente que quer se servir daquilo que o reino pode nos oferecer? Qual é o nosso papel enquanto cristão? Porque estamos na igreja e congregamos nos dias de hoje. Eu já fui em muitos cultos também, e eu passo por muitos lugares e eu vejo faixas: culto da vitória, culto da conquista, busque sua bênção, eu vim buscar a minha bênção, e a gente canta, eu quero bênção, eu quero, mas quem aqui não é? Quem aqui não quer? Nós queremos bênção. Mas a nossa palavra, o Evangelho, ele não nos ensina em momento nenhum que nós fomos chamados para buscar bênção. Nós não fomos chamados para serem perseguidores de bênção, porque tem membros de uma igreja que na terça vai numa outra porque é culto da vitória, na quarta vai numa outra que é culto da conquista, e depois vai na outra porque é campanha disso e daquilo, e a gente está sempre buscando bênção, a gente deseja, a gente anseia por bênção, isso não é nenhum problema, mas a Bíblia não nos ensina que nós fomos chamados para buscar bênção. A Bíblia nos ensina que nós fomos chamados para ser bênção, e quando nós somos, essa mesma palavra diz que as bênçãos do Senhor vão cair sobre as nossas vidas, sem precisar ficar lembrando a Deus, sem precisar ficar correndo atrás dela, porque é anseio, é desejo de Deus nos abençoar. Mas a pergunta é: você tem sido bênção? Você tem sido servo? Qual é o teu papel enquanto cristão? É para pensar, vamos parar por aí um pouquinho. Bom, Bósnia e Herzegovina, essa é a bandeira do país, minha nação de coração. A Bósnia é um país bem pequenininho, do tamanho do estado da Paraíba. Eu não sei quantos milhões de habitantes tem aqui, mas a Bósnia é um país de 4 milhões de habitantes. Tem mais ou menos a mesma coisa da Paraíba, né? Mais ou menos a mesma coisa. Entre 1992 e 1995, houve uma grande guerra, onde a Sérvia tentou tomar o território do país, e houveram aí no primeiro momento 200 mil mortos. Vamos passar aí. Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Essa é a cidade de Novi Travnik, cidade onde eu morei. Você vê, parecem quadros pintados, né? A Bósnia, mesmo sendo um país pós-guerra, é uma região muito bonita, é conhecida como o Jardim da Europa. Mas aí quando você fala, poxa, então ele foi missionário na Europa, viveu muito bem. A Bósnia hoje é o segundo país mais pobre da Europa, só perde para Kosovo. A Bósnia não tem renda, não tem dinheiro, não tem trabalho. O povo ainda sofre consequência do pós-guerra até hoje. Para você conseguir comparar, a gente fala que o Brasil está vivendo uma crise muito grande. É bem fato, mas nós não temos vivido uma crise financeira, porque o Brasil tem dinheiro, a igreja brasileira tem dinheiro, as empresas têm dinheiro e a gente que trabalha tem dinheiro. A gente fala que o Brasil vive uma das maiores crises de desemprego na atualidade. A taxa de desemprego hoje no Brasil é de 12,3%. É até alta, mas só para você comparar, a taxa de desemprego na Bósnia e Herzegovina hoje é de 64% da população. Então, crise é lá, problema está lá. Você fala, nós estamos vivendo uma crise política. Vivemos, de fato, a corrupção está no nosso meio desde a colonização. Mas para você ter ideia do que é crise política, a Bósnia e Herzegovina tem hoje 3 presidentes. É um presidente para o povo muçulmano, um presidente para o cristão ortodoxo e um presidente para os ciganos,
que são os pobres da Europa. Então é essa a realidade, é esse o cenário aí do país. Pode passar. Pode passar. E aí você vê essas casas e prédios aí, esses furinhos, isso não é reboco mal feito, não é prédio mal construído, mas ainda são as marcas da guerra. São casas que foram bombardeadas e aí atacadas. Você vê lá em cima uma casa de arquitetura até boa, mas totalmente vazia, e tem muitas assim no país. Você consegue imaginar como é o cenário de toda uma família ser exterminada. Quando há cenas de casas assim como essa, é porque todos dessa família aí foram exterminados na guerra, não sobrou ninguém. Eu morava no primeiro apartamento que eu morei num prédio como esse, e era um prédio bem antigo que passou pela época da guerra. Os móveis da minha casa eram muito antigos, e você consegue imaginar como foi pessoas ali naquele lugar terem sua vida ceifadas. É algo muito pesado de se sentir e de se perceber. Pode passar. A Bósnia e Herzegovina é um país que tem muito mais cemitérios do que casas. No primeiro momento foram 200 mil pessoas mortas, e estima-se que esse número chegou a 500 mil de pessoas mortas, porque o país vive de agricultura. Você tem que plantar para colher. Se você não plantar, você não come. E aí até hoje no trabalho de agricultura se acham ainda muitos ossos, muitas coisas. Então, e as casas foram todas jogadas abaixo. Eles tiveram que construir muitos prédios depois para atender a população, mas é muito normal a cena do cemitério. Aquele prédio de cima onde eu morei, e o quintal do meu prédio é um cemitério. Então, quando a gente quer comer uma pizza, bater um papo, a gente senta ali no meio das lápides e tal, e fica trocando uma ideia. Isso lá é bem normal. Você anda pela rua, pela calçada, tem lá uma plaquinha com nome e fazendo alusão de alguém que foi morto na guerra. Então é uma cidade, é uma região de muitos cemitérios. E aí, como você vê, não diferente do Brasil, tem muitas igrejas porta a porta, lado a lado, por todas as ruas aonde você anda, só que na verdade são mesquitas, né? É uma nação muçulmana, e o pessoal do Oriente Médio, das Arábias, tem investido bilhões e bilhões de euros aí nessa região, porque são daqui que saem jovens para combater e darem a sua vida por Alá. Se você pergunta a um jovem de 18 e 19 anos qual é o sonho dele, ele vai dizer, sem pensar duas vezes, que ele quer que a guerra volte logo para ele matar quem matou o seu pai ou o seu avô, ou ele quer ser preparado para ir para a Síria ou Afeganistão, se doar pela causa. É muito normal isso. Pode passar? Não, volta. Eu tenho muitas dificuldades quando eu ouço, principalmente nas igrejas onde eu ando, as pessoas falarem mal dos muçulmanos. Quando as pessoas se referem a muçulmanos, a gente pensa logo que é uma raça ruim, é uma turma de homem bomba que não vale nada, que não presta para nada e tal, que só querem explodir, mas não é bem isso. Eles têm muitos princípios que nós, como cristãos, deveríamos aprender e a pormos em prática, porque eles fazem muitas coisas que são princípios bíblicos e que a gente não segue. Primeiro, a diferença: existem muçulmanos radicais, e aí quando a gente fala, olha, é muçulmano radical, você pensa, olha, esse aí é aquele que estoura e tal, etc. Mas não é. Quando você ouve falar de um muçulmano radical, o muçulmano radical é aquele que ele segue o Alcorão, ele segue a sua religião, ele ora muito, ele faz o bem e tal, etc. Claro que com a motivação não igual à nossa, mas ele é um homem respeitoso,
diante das leis e da sociedade, ele é radical porque ele é correto, como nós deveríamos ser crentes radicais, e não somos muitas das vezes. E existe o muçulmano extremo radical, quando ele é de extrema, então ele já tende para algo mais perigoso. Mas um dos princípios que eles têm é que eles oram muito. Então, pelo menos 5 vezes por dia, eles fazem orações. A primeira delas é às 4h15 da manhã, em todos os lugares do país e de todo o Oriente Médio. Às 4h15 da manhã, você ouve um canto em árabe em todas as mesquitas, e você abre a sua janela 4h15 da manhã, e você vê todo esse povo caminhando, indo para as mesquitas. Quando eles chegam lá, eles tiram seu sapato, eles lavam os seus pés, eles se ajoelham e eles oram muito. Depois, 11h15 da manhã, depois 2h15 da tarde, aí vai seguindo nessa sequência. E ele pode estar trabalhando, ele pode estar dirigindo. Se ele estiver no meio de uma autoestrada, ele estaciona o carro no acostamento, ele abre o seu tapetinho no acostamento, ele se ajoelha e ele ora. Eles oram demais. E aí eu fico pensando que se a gente fizesse um pouquinho do que essa gente faz, só os crentes que tem no Brasil já teriam ganhado o mundo inteiro. Quantos de nós teríamos a coragem, ou a falta de vergonha, ou a cara de pau que seja, de ao 12h15 se ajoelhar na praça principal de Campina Grande para orar ao nosso Deus? Eles fazem isso. Eles não têm vergonha disso. Pode passar? Como eu falei da questão da guerra, é muito normal você vê... Pode passar uma foto à frente. Olha essa cena. Aí você imagina, é brincadeira de criança? Não é. Essa arma está até bonitinha, que é azul, colorida, mas tem umas que são verdadeiras réplicas de metralhadoras e de fuzis. Elas têm uma bolinha de plástico pequenininha com um líquido colorido dentro. E aí ele fica brincando de mirar no peito do coleguinha, porque se ele acertar, enquanto mais assertivo ele é, significa que se a guerra voltar, mesmo dessa idade aí, ele já está preparado para a guerra. Essa é a realidade das crianças na Bósnia. Volta só uma foto. Nós somos proibidos lá de pregar o evangelho para menores de 16 anos. Se pregarmos, é prisão perpétua, sem nenhum tratado, sem nenhum acordo internacional que nos tire da cadeia. Mas você vê lá, no finalzinho, aos 3 anos de idade, as crianças já são matriculadas em escolas alcorâmicas, e aos 7 anos de idade, esses meninos já sabem textos do Alcorão de cor, sem precisar consultar, já sabe todos os princípios e leis que Alá determina dentro do livro sagrado deles. Pode passar. Nós temos, eu falei que nós somos proibidos, e nós somos proibidos de pregar, mas nós temos lá uma parceria com a Associação Samaritans, que é a associação do pastor Billy Graham, e eles mandam sempre para países de guerra, países em catástrofes, eles mandam esses kits, essas caixas, que vêm dos Estados Unidos, e aí tem material escolar, tem eletroeletrônico, algumas vem dólar dentro, vem bastante coisa, brinquedos, e nós fizemos uma parceria com 3 escolas muçulmanas, e através dessa parceria nós conseguimos tentar evangelizar mais de 500 crianças em 2013, através de um projeto como esse. E aí é engraçado que a gente passou o dia inteiro na escola. Só um detalhe, as 2 crianças são muçulmanas, e aí lembra do que eu falei de radical e de extremo? Essa menina que está sem a burca, ela é filha de um muçulmano radical. Essa menina outra que está fazendo uso do lenço é filha de pais extremistas.
A menina, ela não tem obrigação de usar a burca, ela só passa a usar depois do período de puberdade. Mas as que são filhas de extremos radicais já usam desde cedo. E aí nós passamos o dia inteiro nessa escola, brincando, fazendo atividades, tentando falar, tentando dar carinho. E essa menina, em momento nenhum, ela interagia, ela brincava, e nem na hora de você dar uma caixa cheia de presente para ela esboçou nenhum sorriso. É normal você dar uma bala, um picolé e a criança já sorri logo. Nem na hora de ganhar o presente essa menina sorriu. E eu não sei da realidade, mas houve-se notícias que depois que nós fomos embora, essa menina apanhou e foi espancada pelo pai por receber algo da mão de um estrangeiro. Pode passar. Nós somos desafiados. A Bósnia é um país muito frio, é uma região de neve e às vezes dá menos 25 graus negativo, menos 30 graus, e a gente tinha que continuar trabalhando do mesmo jeito. Esse aí era o meu carro, e tinha todo um processo para a gente sair para o culto e participar do culto com os irmãos, mas a gente tinha que pregar o evangelho no calor, no frio, Deus nos enviou para lá e a gente não podia perder nenhuma oportunidade. E é engraçado que quando eu passei o primeiro inverno e eu ia para a igreja, estava conversando com o pastor e a esposa, eu fui membro de uma das igrejas mais antigas da Bósnia, uma das maiores igrejas na Bósnia, e a minha igreja tinha 17 membros. Era uma mega igreja, porque a Bósnia e Herzegovina é um país que não tem crentes, é um país com 4 milhões de habitantes e menos de 300 crentes por toda a nação. E aí quando estava no culto, era engraçado que eu falava, poxa, e eu era o caçula do caçula do caçula, porque a realidade da igreja na Europa é uma igreja de velhos, de anciãos. Então o menininho da minha igreja tinha 68 anos. E aí quando eu fui para lá eu era o bebê da igreja. E tinha pessoas na média acima de 80 anos, a maior parte dos membros. E aí você ia para o culto domingo pela manhã, você imaginava, hoje fulano não vem, é longe, é isso, é aquilo, vai estar muito frio. E ninguém faltava à igreja. Tinha uma irmã que ela, no período de neve, viajava 4 horas e meia para participar do culto domingo de manhã. Eu falava, irmã, não precisa vir, é muito esforço, a gente vai lá, visita durante a semana. Ela, pastor, eu tenho alegria em congregar, eu tenho alegria em ter comunhão com os meus irmãos. Olha o quanto eu aprendi a dar valor à minha igreja, o quanto eu aprendi a dar valor a essa liberdade que nós temos aqui e eles lá não, porque a gente chegava na igreja, era diferente disso aqui, a gente tinha que trancar as portas, fechar cortinas, sem som, sem microfone, não tinha placa, não tinha nada, a gente não podia ser identificado, e baixinho lá nós cultuávamos ao nosso Deus, mas era com tanta alegria, com tanta gratidão, com tanta intensidade. E às vezes a gente não valoriza a igreja que a gente tem, a gente não valoriza o pastor que a gente tem, a gente não valoriza o nosso país. Tem muita gente aí fora sofrendo por causa do evangelho, morrendo por causa do evangelho, pagando um preço por causa do evangelho. No Brasil não é muito diferente disso, só que é o contrário. O evangelho está sofrendo por causa da igreja. O evangelho está morrendo por causa da igreja. O evangelho está sofrendo por causa da igreja. Pode passar. Esse menino chama-se Rafa, já compartilhei sobre ele. Nós temos um trabalho de apoio na Sérvia. Hoje aí funciona o maior acampamento de refugiados sírios e afegãos da Europa. Esse acampamento fica numa tríplice
fronteira entre Sérvia, Bósnia e Croácia. Então toda a turma que está saindo, fugindo, primeiro foram os afegãos saindo do Afeganistão e depois agora da Síria. Então todos eles chegam nesse campo aí, e aí nós temos um trabalho de assistência lá. Como é que nós trabalhamos nesse campo de assistência? Existe uma tenda dentro do acampamento, e aí esses refugiados, esse acampamento fica numa zona muito longe, eles não podem sair daí, eles são confinados dentro desse espaço. E não sei se você já viu uma criação de porcos ou de gado que ficam confinados só recebendo a ração, só isso e mais nada. E o cenário é o mesmo, eles vivem aí e eles recebem 2 kits de comida por dia, e vem um saquinho com um pão, um patezinho, um suquinho, às vezes uma maçã. Esse é o almoço. A janta é a mesma coisa. Então o nosso trabalho nós temos uma tenda de chá, porque é muito frio, e a gente passa de 7 horas da manhã até 11 horas da noite fazendo chá e servindo para o povo. Você imagina, aí moram uma média de 1.500, 1.600 pessoas. É uma fila imensa, que não acaba nunca, de crianças, jovens e mulheres. Primeiro porque o chá quente aquece, depois ajuda na alimentação. Para você ter ideia, nós fazemos diariamente uma média de 1.600 litros de chá por dia. É muito chá servido. E aí, essa experiência com esse menino foi há 2 anos atrás. Eu levei um grupo de pastores e líderes do Brasil, todos os anos eu levo, e eu não falei para onde íamos. E esse grupo que foi comigo eram pastores de igrejas grandes, pastores meios que não frequentam qualquer lugar, que não comem qualquer coisa. E eles, aonde nós vamos, o que nós vamos fazer e tal. Eu falei, não, vamos deixar para quando chegar lá. E aí quando nós chegamos nesse campo de refugiados, e eu falei, olha pastores, agora vocês vieram aqui, vocês vão passar 3 dias sendo voluntários da ONU nesse acampamento, vocês vão lavar banheiro, vocês vão lavar copo, vocês vão servir chá, vocês vão dar abraço. Vocês vieram aqui para ser servos do Senhor nesse lugar. Sem pregar, porque era proibido, é proibido, a ONU não permite. E aí, nesse tempo aí, esse rapaz, ele veio pegar o chá e ele ficava com a gente, você tinha que pegar o chá e sair. E ele ficou perto da gente ali, nos observando no primeiro dia, no segundo dia. Ele ficava até a hora da gente dormir todos os dias. E aí no terceiro dia, e os pastores estavam comigo doidos para pregar, vamos pregar. Não pode, a gente pode ser até preso se a gente fizer isso, a gente vai estar burlando aqui uma lei, e não pode. O trabalho lá é servir em amor, só isso. E aí no terceiro dia, eu combinei com os irmãos, eu falei, olha, nós vamos sair daqui hoje de madrugada, e a gente não vai falar que a gente vai embora, para a gente não precisar se despedir de ninguém. E aí, beleza, fomos trabalhar no terceiro dia, e aí ele chegou, já era perto de 8 da noite, e ficou conversando, papeando, contando história e tal, etc. Aí deu 10 da noite, aí tem um toque de recolher, todos eles têm que ir pro acampamento e se refugiar. E aí ele não foi. Aí quando foi 11 da noite, o policial veio e chamou ele não foi. E a gente, poxa, esse menino não sai, o policial não tira ele, e a gente não quer nem se despedir. E aí deu meia-noite, quando foi quase 1h da manhã, aí ele virou para mim e perguntou, me responde algo. Aí eu falei, diga, vocês são cristãos? Aí eu falei, olha, eu pensei comigo, e agora? Se eu falo que vai saber que é crente aqui, tudo sírio, afegão, esse lugar aqui é uma bomba relógio, a gente não pode falar. Mas enfim, ele perguntou, a gente já está indo embora, eu não vou negar. Eu falei, olha, somos cristãos sim. E aí nessa hora que falei que era cristão,
ele me pegou e ele me abraçou tão forte, e ele começou a chorar com um pranto de dor, de angústia, e ele passou uns 10 minutos agarrado em mim, eu assustado com a situação, mas ele agarrado em mim, soluçava, e aí o grupo que estava comigo ficou em volta, e a gente com medo de chamar a atenção dos policiais virem. E aí depois desses 10 minutos ele falou: olha, eu vim da Síria, mas eu não vim fugindo da guerra, eu vim fugindo de outra coisa. E aí eu perguntei: o que é? Aí ele falou: olha, eu vim fugindo porque eu me converti, e a minha família me converteu, e se converteu, e quando eles descobriram que nós aceitamos a Jesus Cristo, eu vi a minha mãe, o meu pai e os meus 2 irmãos serem mortos e decapitados. Só eu consegui escapar. Só eu consegui sobreviver e fugir. E eu passei 4 dias embaixo de um trem agarrado, viajando embaixo do trem, até chegar no mar da Grécia e atravessar o mar. Quando eles chegaram no meio do mar, o bote furou, afundou. Maior parte das pessoas morreram, alguns conseguiram nadar e buscar socorro, e ele conseguiu sobreviver e chegar até o campo de refugiados. E aí, depois do abraço, ele falou: é a primeira vez que eu tenho um abraço de cristão. É como se Deus estivesse me abraçando agora e falando: eu não me esqueci de você. Você, às vezes, pode achar que é muito bobo quando alguém fala: ó, vira aí para o irmão do lado, abraça, dá um aperto de mão nele. Gente, pô, que bobagem, que besteira. Você sabe o que é abraçar um cristão que nunca conviveu com outro cristão? Foi uma realidade muito dura. Pode passar. E aí, a cada 2 anos, nós realizamos uma caravana de 15 dias para quem quer ter uma experiência muito intensa com Deus. Se você quiser, me procure, pegue meu contato com o pastor. A última nós viemos de lá semana retrasada e já tem 7 pessoas já para a próxima caravana. Então, se você quer ter uma experiência, eu digo que louca, me procure. Nós precisamos, como igreja do Senhor, acordar para a realidade de mundo. A nossa igreja vive numa zona de conforto muito grande. Você sabia que na década de 80 nós tivemos um grande avivamento aqui no Brasil, e na década de 80 o Brasil tinha uma igreja precária, pequena, sem condições financeiras, sem teologia saudável, e na década de 80 a Igreja do Brasil enviou para o mundo mais de 50 mil missionários. Hoje, 2018, se somarmos todos os missionários de todas as denominações, de todas as agências missionárias, não chegamos a 15 mil missionários no mundo. O que aconteceu com a Igreja do Brasil? Se tínhamos menos e fazíamos mais. Tínhamos menos dinheiro e investíamos mais dinheiro. Tínhamos menos pessoas e enviávamos mais pessoas. Nós vivemos um tempo confortável demais. 27% da população do Brasil, mais ou menos 42 milhões de pessoas se declaram crentes. O que nós temos feito para nos importar, como o irmão Paulinho falou? O que nós temos feito para amar? Mas eu estou falando de uma realidade bem distante, né? Estou falando do outro lado do mundo. Talvez você possa pensar: e aqui? E aí eu pergunto: e aqui? O que nós estamos fazendo? Existem hoje no Brasil 9 classificações de povos minoritários que precisam serem alcançados. E a Bíblia fala em Mateus 24, 13, se eu não me engano, que este evangelho do reino seria pregado em toda parte, e aí depois Jesus voltaria. E só aqui no Brasil, sertão nordestino, quilombolas,
indígenas, surdos e mudos, os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres dos mais pobres, as colônias que o Brasil tem de estrangeiros e imigrantes, os imigrantes que a gente tem recebido hoje, precisam ser alcançados. O que nós temos feito como igreja do Senhor para mudar essa realidade? E aí eu volto à pergunta: você é servo? Você é serva? Eu não estou querendo ter um discurso de que todos nós devemos abandonar tudo, pôr a mochila e ir pregar o Evangelho. Não é uma função de todos. A igreja precisa estar aqui, precisa orar, precisa contribuir. Mas qual é o seu papel? Qual é a sua tarefa na obra de evangelização do mundo? Você tem feito? Ou você é daquele que dá desculpa, eu vou esperar ter condições? Eu acho que já falaram isso aqui 500 milhões de vezes, que o crente brasileiro gasta mais com Coca-Cola e McDonald's do que investindo em missões. O crente brasileiro gasta muito mais por ano comprando ração de cachorro do que investindo em missões. O crente brasileiro passa muito mais horas orando por casa, carro e bens que ele deseja ter do que por salvação da humanidade. E nós fomos chamados para quê? Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Você tem sido servo? Você tem sido serva? Permita-se viver experiências com Deus. Olha, não existe lugar melhor no mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Isso é para jovem, isso é para velho, isso é para criança, isso é para todo mundo. Eu, antes de ser pastor, vivia de uma forma muito confortável no Rio de Janeiro, profissionalmente falando. Meu currículo é bom, eu tinha uma boa colocação, eu era um dos diretores do Jornal Globo no Rio de Janeiro, da parte operacional. E aí depois, quando Deus me chamou e eu vim para o ministério, o que eu ouvia falar das pessoas: olha, ele é um louco, isso é loucura e tal, e agora o que é que vai ganhar, quem vai sustentar? Eu posso dizer que nas loucuras de Deus, hoje eu sou a pessoa, um dos homens mais felizes da face da terra, porque vale a pena ser servo de verdade, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar a Ele. Eu vivi nesse tempo histórias incríveis. Bom, é um país muçulmano, como eu falei, e é engraçado, já estou quase acabando, eu falo muito, né? É engraçado que o pastor Alex, quando me convidou, ele falou: olha, venha mais cedo, passe lá em casa, vamos tomar um café. Aí eu ri, botei mãozinha. Depois: olha, venha mais cedo, passe lá em casa, tome um café. E hoje de novo: ó, chegue mais cedo um pouquinho, vai direto lá para casa, vamos tomar um café. Irmãos, eu odeio café. Eu não gosto de café. Eu não sei qual é o pensamento que você tem, mas para mim, café é uma água suja que você não sabe o que está bebendo, coado num pano sujo, lavado um monte de vezes. É esse conceito que eu tenho de café. Não fique chateado comigo, só não me chame para tomar café, porque eu não gosto de café. Mas deixa eu contar uma história para você. Por Cristo, até café a gente toma com alegria. Na Bósnia existe uma cultura de que aonde você chega, eles não perguntam se você gosta ou se você quer café. Aonde você chega, eles te servem uma xícara de café. E o café lá vem feito com pó dentro. E toma sem açúcar nenhuma. Você tem noção do lugar que Deus me levou para trabalhar na minha vida? E nós tínhamos um projeto de distribuição de literaturas e sementes. Como eu falei, o país vive de agricultura, você tem que plantar para comer. Quando eu fui para lá, não tive um visto de sacerdote, por ser uma nação muçulmana, me deram um visto de ajuda humanitária. Pronto, ganhamos uma doação de 5.000 euros
da associação do pastor Billy Graham. E eu falei, olha, está resolvido, eu tenho visto ajuda humanitária, quando for agora no período da neve, vou comprar um caminhão cheio de cesta básica, vou sair distribuindo para os pobres por aí. Beleza, estava justificado, eu estava fazendo uma ação social. E aí eu liguei para o meu pastor no Brasil e ele, olha, aí Europa, né? Eu falei, e o europeu é orgulhoso, né? Eu falei, você acha que distribuir cesta básica na Europa dá certo? Eu falei, não. Aí ele falou, Romil, ore ao Senhor e na palavra você vai ter uma resposta de Deus do que vai fazer com 5.000 euros. Aí eu falei, tá certo, meu pastor é um homem de Deus. E aí no dia seguinte eu levantei de manhã, fui orar, ajoelhei, orei. Sabe aquele negócio de crente penteca? Hoje eu vou abrir e aonde eu dar vai ser resposta de Deus. E aí quando eu abri a parábola do semeador, eu falei, mas o que isso tem a ver com 5.000 euros? Nada a ver. No dia seguinte, crente penteca, a parábola do semeador, eu falei, Jesus, não é possível. No dia seguinte, a parábola do semeador, eu falei, não pode. Eu vou para o YouTube pegar alguma pregação, aqui vier, e aí tinha um crente lá pregando a parábola do semeador. Aí eu falei, Jeová, tu tá de brincadeira comigo ou o que acontece, Senhor? Aí sabe quando você leva um tapão na testa assim? Aí me veio uma coisa na mente. E aí eu falei, vou cometer a maior loucura que alguém ou algum crente já cometeu para pregar o evangelho. E aí nós compramos 5.000 euros de sementes na Alemanha e montamos um kit semeador. E esse kit tinha 12 tipos de semente dentro, de hortaliças e leguminosas. Tinha alface, batata, cenoura, algumas outras locais lá. E aí nós preparamos uma cartilha. E aí no final dessa cartilha tinha a parábola do semeador. A gente não podia pregar o evangelho, então a gente só distribuía literatura ou alguma coisa. E volta e meia a polícia batia na minha casa. O que você está fazendo? O que você está justificando o seu visto e tal, etc. E aí numa manhã, a gente estava saindo, eu fazia essa viagem 2 vezes por semana, ia para uma cidade 5, 6 horas longe de casa, eu e o pastor Radovan, aquele velhinho que é o meu pai bósnio, e aí a gente saía e distribuía a semente, mas só distribuía e ia embora, porque a gente não podia pregar, então era só dar e ir embora. Nesse dia, no meio da viagem, a polícia de repente parou no meio do carro, aquelas luzes e tal, e eu falei, Radovan, agora já era, vão me deportar, me descobriram, trabalho clandestino, agora vou ser deportado ou preso aqui. E Radovan vermelho, ele é bem branquinho, fique calmo, vamos orar. Falei, como é que eu vou orar, Radovan, na frente da polícia, aí vai ser pior, muçulmano. E aí ele, desce. Aí eu desci, eu falei, calma meu senhor, muita calma, por favor e tal, etc. Quem é você? Documenta aquela coisa toda. Tá indo aonde? Eu falei, tal cidade. Fazer o quê? Distribuir. O quê? Aí eu fui abrir a mala do carro. Quando eu abri a mala do carro, aí ele pegou um dos kits, ficou olhando assim, e eu comigo, Deus, não deixa prender. O medo me tremendo. Ele, que isso? Aí ele abriu e começou a ver as sementes e tal. E aí de repente ele se volta para mim, aperta a minha mão, parabéns, você está contribuindo com o desenvolvimento agrário do meu país. Depois disso, nunca mais nenhum policial bateu na minha porta, nunca mais ninguém foi me fiscalizar. Mas esse dia foi um dia de muitas emoções. Quando a gente chegou na região que a gente tinha marcado no mapa, era uma região bem rural, bem longe, e tinha uma casinha de madeira, uma taperna já meia tombada, querendo cair. E aí quando eu bati na porta, um cidadão muçulmano radical, com a barba bem aqui, a calça pescando, esse é dos brabos, e eu bati na porta, ele abriu, eu falei, Dobroyutka, falei, bom dia, como você está? Ele pegou no meu colarinho,
me puxou para dentro e me jogou lá do outro lado da parede. Ele empurrou Radovan velhinho. Eu falei: Radovan, hoje quero dizer que foi bom lhe conhecer. Foi nosso último dia. Detalhe, nessa região, quando acabou a guerra, ninguém devolveu o armamento, todo mundo tem arma em casa. Eu falei: Radovan, esse cara vai nos metralhar agora. E aí começou o interrogatório. Quem é você? Qual é o seu nome? Quem deu o meu endereço? Quem falou de mim? Não sei o quê. Como me descobriu? E ele nem deixava responder. E eu me tremia, e Radovan se tremia. E depois de uns 5 minutos de interrogatório, eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: Brasil, Kaká, futebol. Falei: é amigo. E ele sorriu. Nessa hora, ele levantou e falou: espere aí. Eu falei: Radovan, vai pegar a arma agora. Aí ele foi para um outro ambiente, demorou a vir. Quando de repente entrou no ambiente aquele cheirinho de café. Para você ter noção assim da brutalidade básica desse homem, aos 13 anos de idade o pai dele foi morto na guerra, e depois dele ver o pai sendo fuzilado na guerra, o cara que matou o pai dele na guerra pegou, violentou a mãe e matou a mãe em cima do corpo do pai. E ele, menino, correu e se tornou homem no meio do mato sozinho. Então ele nem é bruto. Você imagina o tipo de pessoa simples e calma que ele é. Você acha que na casa dele tem xícara? Irmãos, quando aquele homem veio com uma panela dessa altura e um copo duplo dessa altura, ele botou na minha frente, ele encheu o copo de café até a boca e ele falou nesse tom de voz: beba! Eu falei: sim, 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 sim. Quando eu saía para fazer visita ou evangelizar com Radovan, era a xícara pequenininha. Aí quando a pessoa olhava para o lado, Radovan já tinha bebido a dele, eu invertia. Radovan bebia todos os meus cafés. Mas ele botou o copo duplo e ele falou dessa forma, e ele sentou na minha frente. E ele questionava, ele fazia perguntas, e a gente não podia ter passado mais de 1 minuto ali, era só entregar e ir embora. E aí eu falava assim: Senhor, por ti, o Senhor fez muito mais por mim. E eu peguei aquele copo e aquilo descia me arruinando por dentro. Ruim, me arranhava a garganta seco, cheio de pó. Quando desceu 2 dedinhos, ele completou o meu copo. É engraçado rir, né, irmãos? Aquele ditado que pimenta, né, do irmão é bom. E o questionário, e o questionamento, e a gente não podia pregar, a gente não podia falar. E a hora ia passando, e ele ia completando o meu copo mais e mais. Naquele dia, Deus me fez passar 4 horas bebendo café. Eu já não aguentava mais beber café. E aquele homem pegou o kit e ele começou a ler. Só que nós tínhamos uma estratégia na cartilha. A cartilha, nas primeiras 14 páginas, trazia notícias do mundo, uma série de informações. Da 15ª página em diante, era o Evangelho de João e depois a parábola do semeador. Por quê? Quando a pessoa começasse a ler a palavra de Deus, a gente já não estava mais lá para correr risco, era estratégia. E aí ele começou a ler, e aí teve uma hora que ele falou: olha, e aí ele ficou sério de novo: olha, vocês me trouxeram isso aí, eu vou plantar,
vai me alimentar no inverno, vai ajudar a alimentar os meus animais, mas essa coisa que está escrito aqui não tem nada de planta e de plantação. Eu não sei o que é, eu estou sentindo algo dentro de mim, e vocês só saem daqui depois que eu entender o que isso significa. E ele levantou e ele falou: vou preparar mais café. Eu falei: Radovan, foi bom lhe conhecer. Eu falei: moço, não precisa mais café. Eu não quero mais café. Eu já estou cheio de café. Agora senta aqui que nós vamos conversar. E Radovan: não pregue, não fale. Falei: Radovan, foi bom estar com você, amigo. E eu já estava por aqui, eu falei: olha, rapaz, você quer saber? É isso mesmo. Eu vim lá do Brasil, vim te conhecer. Alguém que nem você nunca ouviu falar, mandou vir aqui falar com você. Essa semente, de fato, você vai plantar, você vai comer, vai dar para os animais. Mas essa outra semente que está falando aqui, ela é plantada num solo chamado coração, e que quando ela é plantada e é regada, nasce algo dentro da gente e tal, etc. E essa semente vem de Jesus e tal, etc. Que morreu pela minha vida, pela sua vida, pela vida de Radovan e tal, etc. E o Vitovich falou: eu não acredito que eu esperei 37 anos para saber que alguém se importava comigo e gostaria de salvar a minha vida. O Vitovich foi a nossa primeira conquista. Hoje o Vitovich está estudando, se preparando teologicamente para ser um dos líderes da igreja da Bósnia. Valeu a pena. Valeu a pena beber café. Valeu a pena pagar um preço, irmãos. Ser cristão, ser servo, significa pagar um preço. Ser cristão significa viver. Coríntios capítulo 13, que nós lemos de uma forma tão poética, mas tão dura. Você ama, então você sofre, você paga um preço. Não adianta a gente dizer que a gente é crente, que a gente ora, que os montes se transportam, que a gente ora e a pessoa é curada, que a gente tem dons, que a gente fala em língua, que a gente faz e acontece. Se a gente não ama, não vale para nada. Você tem amado? Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. É muito fácil para nós falarmos e expressarmos amor, mas vivermos amor de fato é um dos maiores desafios. Você tem feito a sua parte? Quantas pessoas durante todo esse ano não crentes você conseguiu trazer para cá um dia? A quantos você durante um ano você gastou 10 minutos testemunhando de Deus? Ou será que a gente vai continuar se portando como cristãos do serviço secreto? Eu lembro que na época da faculdade eu cursei psicologia e nós tínhamos um grupo. Toda terça-feira a gente subia para o terraço da universidade e a gente orava, porque quando você estuda humanas ou filosofia, tudo que eles querem te fazer acreditar é que Deus não existe, que a religião não é necessária, que as respostas estão dentro de você, entre outras coisas. E a gente subia um grupo, a gente orava para não perder a salvação, para que outros não se perdessem, orava pelos nossos
professores, para que a gente retesse o que era bom e jogasse fora o que é ruim. A gente orava toda semana. Um dia a gente estava na cantina lá embaixo fazendo um lanche, e aí conversávamos sobre um evento de psicologia, era um simpósio, e aí um dos colegas de turma falou assim: não, eu não vou poder nesse sábado, porque vai ter um evento em minha igreja. Aí eu falei: fulano, você se converteu, rapaz? Nossa, que benção, conta como foi. Ele: não, Romil, eu sempre fui crente. Eu falei: rapaz, nós estamos há 3 anos e meio juntos, estudando, compartilhando a vida, subindo para orar. Em 3 anos e meio, agora que nós descobrimos que você é crente. Ele falou: Romil, você é muito radical. Você precisa entender que faculdade é faculdade, trabalho é trabalho, igreja é igreja, diversão é diversão. E eu falei: caro amigo, eu não quero imaginar Jesus voltando para buscar a sua noiva e ouvindo um grito de desespero: Senhor, e eu? E Jesus se voltando para trás e falando: trabalho é trabalho, faculdade é faculdade. Ai daquele que se envergonha do meu evangelho, afaste-se de mim, eu não lhe conheço. Muitas das vezes nós nos comportamos assim. Nós temos vivido de fato a Bíblia, nós temos de fato sido seguidores de Cristo, nós temos de fato sido representantes do reino na face da terra. Foi tão somente para isso que Deus nos chamou. A gente precisa fazer a nossa parte. Você tem feito, você tem amado, você tem suportado. Talvez Deus queira te levar para o lugar onde você não gosta, para comer o que você não gosta, para beber o que você não gosta, para falar com quem você não gosta. Não é só pela oportunidade de que o nome dele seja testemunhado, mas para tratar algo na nossa própria vida. Eu quero encerrar só frisando o texto que nós lemos, que diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar os homens maus, e puseste à prova aqueles que se declaram como apóstolos, mas na verdade são mentirosos. Eu sei que vocês têm perseverança, eu sei que vocês suportam as provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Você imagina uma carta chegando hoje de Deus para o pastor Alex, e essa carta traria uma saudação, e essa carta falaria: pastor Alex, eu trago essa carta para o Senhor, endereçada aos membros da sua igreja. Eu sei que vocês são uma igreja relevante, eu sei que vocês pregam o evangelho, eu sei que vocês falam no meu nome, eu sei que vocês defendem a minha causa, eu sei que vocês fazem culto de missões, eu sei que vocês ofertam, eu sei que vocês cantam, eu sei que vocês oram, eu sei que vocês adoram. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você tem amado como se deve amar? Amar significa pagar um preço. Amar significa fazer além daquilo que é oportuno ou conveniente para mim e para você. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. No mesmo texto,
No versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde foi que você caiu, se arrependa e volte a praticar o primeiro amor. Primeiro amor. Você consegue baixar sua cabeça agora e fazer uma reflexão lá de quando você se converteu e você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você fez uma oração e de uma forma até poética você falou igual o apóstolo Paulo: agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A minha vida já não é mais minha, é tua. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Lembra que quando você se converteu, você falou isso? Você entregou sua vida na mão dele, não foi? E quando você entregou, você disse que a sua vida agora era dele. Eu queria te perguntar: a sua vida de fato tem sido de Deus? De fato você tem feito aquilo que ele quer? Aquilo que ele gostaria? De fato você tem sido bênção? De fato você tem sido servo? Ou de fato você tem amado? E eu queria encerrar como forma de canção de uma música que diz realmente isso. É uma música bem antiga, que ela fala de voltar ao meu primeiro amor, de voltar ao início de tudo. Conhece? O irmão não conhece a música, mas não tem problema, não vamos cantá-la, que eu não sei cantar a capela. Mas a música fala: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo porque me endureci, porque meu coração ficou duro, porque eu caí na mesmice, porque muita coisa aconteceu e eu deixei de amar da forma que eu deveria amar. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela liberdade que nós temos de poder te adorar. Queremos te agradecer porque quando nós chegamos aqui, nós falamos contigo através de nossas orações, nós falamos contigo através de nossos louvores, nós falamos contigo quando damos dízimos e oferta de uma forma que é muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos sempre falando com o Senhor, mas queremos dizer que muito mais oportuno e melhor do que falarmos com o Senhor é quando nós ouvirmos o Senhor falar conosco. E a minha oração é para que através das experiências, dos relatos, da leitura bíblica, nenhum dos meus irmãos saiam daqui sem terem te ouvido um pouquinho que seja. Como igreja do Senhor, nós queremos pedir perdão porque temos deixado de amar. Nós queremos pedir perdão porque muitas vezes nós nos lembramos de amar quando já não dá mais tempo. Nós queremos te pedir perdão porque nós não temos expressado e nem vivido e nem falado o amor aonde estudamos, aonde moramos, aonde trabalhamos. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar a Ti primeiro, e depois disso o Senhor nos chamou para amar o nosso próximo.
Nos ensina, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja do Senhor. Abra a nossa mente e o nosso coração. Faça com que a gente se importe, ó Deus. Quanta gente morrendo por aí. Quanta gente indo para o inferno sem te conhecer, sem ter ouvido falar contigo. E nós estávamos na mesmice de nossas vidas, no conforto de nossas felicidades, às vezes até reclamando da muito boa vida que o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sairmos daqui diferente da forma com que nós entramos. Nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram e te expressam em espírito e em verdade. Faz assim conosco, nos permita viver experiências e histórias contigo, não somente porque estamos pedindo ou porque é muito bom, mas faz assim em nós, Senhor, para uma única razão: para que o Teu nome possa ser glorificado através de nossas vidas, em forma de testemunho. Nos dê vivências e experiências com o Senhor. Nos dê contentamento em nossos corações, a ponto, ó Pai, de termos a certeza do quanto vale a pena te servir, do quanto vale a pena pagar um preço, do quanto vale a pena comer o que não se gosta, beber o que não se gosta, andar por onde não se gosta, conversar com quem não se gosta. A tua palavra diz que o Senhor amou o mundo, e quando o Senhor amou o mundo, o Senhor amou a exatamente todos, sem nenhuma distinção, da qual nós fazemos hoje. Nós deixamos de lado, nós discriminamos, nós temos preconceitos, nós temos julgamentos, nós temos apontamentos de dedo. Nós só não temos amor, porque declaramos que temos, falamos que temos, cantamos que temos, mas quando precisamos expressar na verdade, nós esquecemos que temos. Muda a nossa vida, muda a nossa história, completa a tua boa obra em nós, a ponto de que cada um de nós possamos nos orgulhar de lá na frente, na nossa caminhada, dizermos que nos aposentamos, terminamos a nossa carreira, mas guardamos e vivemos a nossa fé. Faz assim em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom estar aqui nessa noite. Só não me chame para tomar café.